a humanidade passou por vários capítulos desde a sua existência. O descobrimento da América, a partir de 1500, trouxe um novo mundo para as pessoas em que só viviam na Europa, ou pelo menos tinham visão de lá. Pois bem, hoje falaremos sobre as ditaduras na América Latina, como aconteceu, o seu período e alguns dos países que foram alvos desta página da história humana. Começa agora a história das ditaduras na América Latina. Então, as ditaduras na América Latina se estabeleceram num período em que a ordem internacional sofria pelos enfrentamentos da Guerra Fria. Bom, na época, os Estados Unidos desenvolveu uma série de mecanismos para combater ao expansionismo comunista. E assim, já nos anos 1950 foram estabelecidos pelas autoridades do país a doutrina de segurança nacional, cujas diretrizes procuraram combater o perigo vermelho dentro e fora do território norte-americano. Nesse contexto, e notadamente a partir da Revolução Cubana e da ascensão do governo comunista de Fidel Castro, os Estados Unidos vieram a intensificar a vigilância sobre a América Latina. Tal preocupação originou, por exemplo, a aliança com o Progresso, programa instituído por Washington, conjuntamente às diversas lideranças latino-americanas, através da qual buscava-se melhorar os índices socioeconômicos da região e, concomitantemente, frear o crescimento das alternativas socialistas. No entanto, a despeito de tais esforços, grupos de esquerda e simpatizantes de causa comunista floresceram em diversas nações do continente. Frente a isso, e não raramente com auxílio estadunidense, forças conservadoras se mobilizaram nessas regiões e, atendendo à demanda de diversos setores da sociedade civil, apoiaram a instituição de governos militares. Através de golpes de Estado sucessivos, a América Latina insistiu, nos anos 60 e 70, a ascensão de inúmeras ditaduras militares. Se por um lado são evidentes as relações entre tais golpes militares e os interesses do capitalismo norte-americano, por outro é igualmente inegável o apoio despejado por boa parte da população latino-americana à chegada ao poder desses governos. Acreditado somente através de organizações fortes, comandadas por líderes militares, estaria garantida a urgente defesa contra a ameaça comunista. Bom, nesse sentido, podemos verificar um espantoso número de movimentos civis que se proliferaram em favor das intervenções militares em boa parte do continente. Muitos desses foram arquitetados por setores da classe média, do empresariado nacional, das oligarquias locais e até mesmo da Igreja Católica, temerosos que o exemplo de Cuba viesse a se espalhar por nações vizinhas. Os governos militares latino-americanos mantinham entre si uma poderosa rede de comunicação, onde os contatos eram tecidos com o objetivo de expurgar todo tipo de oposição. É justamente nesses termos que podemos localizar a criação da Operação Condor, uma aliança instituída por tais regimes com a intenção de perseguir esquerdistas, antipatriotas e subversivos nos países do Cone Sul, independente da nacionalidade do criminoso. Contra esses inimigos da ordem, as ditaduras se utilizavam de tantos outros expedientes. A repressão fora instituída nas suas mais diversas facetas, sendo a censura aos meios de impressão oficializada e da tortura legalizada juridicamente. Exílios, prisões e desaparecimentos de perseguidos políticos também se fizeram cotidianos em países como Chile, Uruguai, Argentina, Bolívia e Brasil.
A grande popularidade obtida por alguns desses governos está relacionada ao relativo crescimento econômico que alcançaram em determinados períodos, vinculados ao grande capital internacional, destacadamente as diretrizes norte-americanas. As ditaduras latino-americanas obtiveram os investimentos necessários ao fortalecimento de suas economias. Assim, a potência financeira parecia legitimar os autoritarismos estatais. No entanto, a inserção desses países na ordem neoliberal não garantiu necessariamente a melhoria dos índices sociais, notadamente daqueles referentes aos grupos menos abastados. Ao contrário, o Estado, cada vez mais, se distanciou da tarefa de garantir os mínimos parâmetros sociais, subjugando as parcelas mais humildes desses países. No fim dos anos 70, com a inflação dos movimentos de oposição, essas ditaduras começaram a dar os primeiros sinais de mais evidente de fragilidade. Internacionalmente, havia igualmente um cenário favorável à redemocracia das instituições políticas. Nos Estados Unidos, com a derrota do país na Guerra do Vietnã e a ascensão do governo Jimmy Carter, cresceram a pressão por um posicionamento mais claro contrariado às expressões autoritárias da América Latina. A própria Igreja Católica, em muitos dos casos entusiasta dos golpes militares, passaram a criticar de modo mais veemente os abusos cometidos por tais governos.